Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. E a palavra de Deus diz assim: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, nós podemos entender que hoje é um dia especial e solene. Nós vemos neste dia, nessa leitura, que o Senhor se inclina por terra e lava os pés dos seus discípulos. Perceba que aquele que criou o céu e a terra se ajoelha perante os homens, perante a sua criatura que tinha acabado de brigar por posição, pelo primeiro lugar, por honras humanas, por glória passageira. E é interessante que o Senhor, Criador de todas as coisas, ensina que o verdadeiro Rei do céu e da terra, Ele próprio, é servo, é o servo sofredor, conforme apresentado no livro do profeta Isaías, e que agora se inclina, ensina-nos que servir é reinar. Nós vemos que nessa última ceia, com seus discípulos, tudo é importante, fala ao coração. Os últimos momentos de alguém, quando está prestes a fazer a sua Páscoa definitiva, são aqueles que ficam guardados para sempre nos corações. O Catecismo da Igreja já nos ensina, esse mesmo Catecismo que tem nos acompanhado durante esse retiro quaresmal, durante esse processo rumo à Terra Prometida, nos esclarece sobre o mistério do dia de hoje. E diz assim: para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazer-os participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Caríssimos irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, para essa leitura, para esse texto, para esse contexto, nós vemos que este é o dia que o Senhor Jesus instituiu o sacramento do amor e o sacerdócio, dois imensos dons para a Igreja, para ajudar cada um de nós na nossa peregrinação rumo à Terra Prometida.
Nós vemos que na última ceia, Jesus instituiu esse sacramento de amor que é o sacramento da Eucaristia. Nós vemos que Jesus, quando toma o pão, ele diz, tomai e comei, mas ele não diz que este é o meu pão, ele diz, este é o meu corpo. Ou seja, naquele momento acontece a transubstanciação. O pão já não é mais pão, se torna carne. Jesus, quando toma o cálice com vinho, diz, tomai e bebei. Mas ele não diz que esse é o meu vinho, ele diz, esse é o sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Perceba que ali acontece o milagre da transubstanciação, ou seja, mudança de substância. O pão já não é mais pão, é carne, o vinho já não é mais vinho, é sangue. E Jesus deixa uma ordem para a sua igreja, para os seus discípulos, fazer isto em memória de mim. Perceba que não é fazer memória disso. Jesus não diz, fazei memória disso, fazei um faz de conta disso, não. Fazei isto em minha memória. Eu estou me preparando para fazer a minha Páscoa definitiva, para voltar para o meu reino, para voltar para a casa do meu Pai. Mas aqui na terra eu desejo e vos ordeno que isso continue até a minha segunda vinda. Isso é muito profundo porque a celebração da Santa Missa, não esqueçamos, é união com o sacrifício de Cristo na cruz. Assim se perpetua viva e fecunda até o fim dos séculos a lembrança de Cristo no meio daqueles que veio resgatar pela sua imolação. A Eucaristia é, pois, o perfeito memorial que Jesus deixou da sua paixão e morte, é o testamento do seu amor. Por toda a parte onde se oferece o pão e o vinho, onde se encontra a hóstia consagrada, é recordada a imolação de Cristo. A Eucaristia recorda-nos, antes de mais nada, a paixão de Jesus, pois foi na véspera da morte que Jesus a instituiu e foi como testamento do seu amor que ele nos deixou. Perceba que na Eucaristia, quando o sacerdote levanta a hóstia, levanta a Eucaristia, ali não é uma lembrança de Jesus, não é uma lembrança do corpo de Cristo, mas é o próprio Jesus presente na Eucaristia. É o próprio Jesus que é levantado, que é ostentado. É o próprio Jesus que se faz presente. Quando nós comungamos a Eucaristia, nós comungamos não somente um pedaço de pão, nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Francisco de Assis já nos exorta dizendo, o amor não é amado. E em seguida, o pobrezinho de Assis nos exorta a recomeçarmos a amar aqueles que nos rodeiam, para seguirmos um mestre, para mostrarmos que somos cristãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. E aqui neste dia vale essa reflexão de olhar para dentro de nós e pensar, eu tenho brigado pelos primeiros lugares, por honras e glórias, e tenho me esquecido que servir é reinar? Nós muitas vezes esquecemos que, a exemplo de Cristo, nós estamos para servir e não ser servido. Infelizmente, muitas vezes, dentro da própria casa, infelizmente, dentro da própria igreja, dentro das pastorais, muitas vezes as pessoas brigam pelos lugares de honra, muitas vezes as pessoas brigam pela glória, pelo reconhecimento e muitas vezes esquecem a missão essencial que é servir. O próprio Senhor e Salvador e Criador de todas as coisas se ajoelha diante da sua criação e ali a serve. Jesus nos dá o exemplo de servir é reinar, de que servir é fazer a vontade do Pai. E aí nós nos perguntamos, como eu tenho amado a Eucaristia? Como eu tenho comungado o corpo e sangue de Cristo? Será que realmente eu lembro que ali é a presença real de Jesus? Será que eu comungo como alguém que comunga o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou faço da minha comunhão uma memória? Será que eu tenho lembrado que a Santa Missa é a atualização da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou penso e ajo como se fosse um teatro, um faz de conta? Peçamos a Deus neste dia a graça de amar a Eucaristia. Peçamos a Deus neste dia a graça de sermos servos dos nossos irmãos. Peçamos a Deus neste dia a graça de servir e entender que servir é reinar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.